E falando em Santa Catarina, a queda da tese do marco temporal em setembro deste ano impactou diretamente o Estado, que moveu a ação julgada na Corte. De acordo com a Procuradoria do Estado, a decisão afeta cerca de 2.000 famílias de pequenos e médios agricultores. Hoje você vai conhecer a história da família Duarte. A luta dos agricultores pela garantia de posse das terras que vem dos antepassados já dura 22 anos. Este é o casal Duarte, Dona Terezinha, de 83 anos, e seu Iberê, de 91. Na propriedade em Araquari, no norte de Santa Catarina, nada mais pode ser plantado, a não ser a pequena horta cultivada para consumo próprio. As demarcações das terras da família totalizam 68 hectares. Eu nasci em cima dessa terra mesmo. Trabalhava em arrozeira com meu pai, plantando arroz. Eu plantava aipim, plantava milho, plantava feijão, colhia as coisas da roça, né? E criava gado também, nesse terreno. Lá onde esses índios querem pegar essa minha terra. Eu queria deixar essas terras para os meus netos e para os meus bisnetos. Eu tenho 11 netos e 10 bisnetos. Eu quero deixar essas terras para eles, mas agora não sei se vai dar. E o meu mais ruim, que eu não posso trabalhar nessas terras que eu trabalhava. Hoje não posso trabalhar. Nós não, nossos filhos, né? Pois é, eu com os filhos junto. Agora a nossa vida, vivemos do que nós temos. Ele é aposentado rural. Aposentado rural, ganho um salarinho. E com esse salarinho eu estou vivendo hoje. Fora para lá eu não posso plantar nada. Naquelas terras que eu plantar a quantidade. E hoje estou sofrendo por causa disso aí. Com essa idade de 90 anos. Ainda tenho vontade de trabalhar. Pois é muito difícil. A gente tem noite que não dorme, pensando. Em 2012 e 2019, a família foi surpreendida pela presença da polícia, quando seu Iberê limpava o terreno e, na outra ocasião, fazia a manutenção de um cercado para o gado. Os indígenas começaram a gravar com o uso do celular o conserto da cerca. A partir disso, houve uma discussão e a FUNAI acionou a Polícia Federal. O produtor respondeu processo penal e foi proibido de circular nas próprias terras. Então, a indignação é muito grande, assim, sabe? Injustiça, sabe? Injustiça. O que a gente quer? A gente quer justiça. Que a justiça seja feita, que os verdadeiros donos da terra sejam reconhecidos, que é o meu pai e minha mãe, está lá numa escritura, que eles têm mais de 60 anos essa escritura. O meu pai comprou essas terras, ele pagou com o suor do trabalho dele. Não é justo vir a FUNAI e dizer agora virou território indígena. Hoje, o meu pai e minha mãe, eles se sentem amordaçados e algemados, porque eles não podem falar, eles não podem andar nas terras deles. Aí os policiais disseram que ligaram para eles que tinha conflito. Aí eu perguntei, e tem conflito? Não. Eu disse, é mentira desse homem, desse João Paulo. É mentira, ele mentiu. Aí ele pediu para o policial me algemar, porque eu estava desacatando a autoridade. Aí eu dei os meus braços e eu disse, pode me algemar, porque eu estou falando a verdade. Eu nem ando lá em cima, nem vou para lá. Depois dessa cerca, ele não botou mais o pé. Lá. Nessa parte, né? Eu tenho medo de ir lá. Eu tenho meu tratorzinho que tenho há 40 anos, está guardado no rancho, não posso trabalhar. Então é um sentimento grande. Segundo a associação criada pelos produtores rurais, são 8.483 hectares de áreas agricultáveis em litígio nas cidades de Araquari, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Os principais cultivos das 3 cidades são bovinocultura de corte, pinos, arroz e banana. As demarcações devem impactar cerca de 400 famílias de pequenos e médios produtores rurais. Já estamos há 19 anos já nessa briga, que a gente foi várias vezes a Brasília, sabe? Só que o que acontece? Se o meu município tiver uma área indígena,
Eu tenho a lei do entorno, que são 10 quilômetros de perímetro que eu não posso. Posso até fazer algumas modificações, mas eu vou ter que estar pedindo autorização para construir, para não construir. Então, o município vai ficar inviável. Ninguém vai investir no município onde tem isso, entendeu? Eu desanimei de plantar, desanimei, realmente. Só aquilo, né? Porque não depende de mim. Na época, eu fiquei muito decepcionada porque comprei a propriedade para ela ser produtiva. Infelizmente, ela virou improdutiva por causa da questão indígena. Atualmente, há 9 áreas judicializadas, como as desta família em Santa Catarina. Com a derrubada da tese do marco temporal em setembro deste ano, o Estado agora aguarda a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que a tese que o Supremo Tribunal Federal aprovou, ela até ficou um pouco distinta daquilo que, num primeiro momento, se antevia quando o Supremo começou a julgar. Ele fez uma distinção para as áreas que, na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, estavam ocupadas por indígenas ou não estavam ocupadas por indígenas. Aquelas que estavam ocupadas por indígenas terão de ser entregues aos indígenas, apenas com indenização das benfeitorias realizadas de boa-fé. Aquelas, porém, que não estavam sendo ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição de 88, elas apenas serão entregues mediante prévia indenização, inclusive da área, não apenas das benfeitorias, mas também da área, ou seja, da terra nua, né? E essa indenização tem que ser prévia, ou seja, as pessoas só podem deixar a área depois que forem indenizadas. E nós acreditamos que com essa imposição de obrigação de indenização da terra nua, isso vai refrear um pouco a União nesse ânimo que ela andava tendo agora, principalmente deste ano em diante, né, em relação à demarcação de áreas indígenas. Pois é, em paralelo a essa decisão do STF pela derrubada do marco temporal, no Congresso os parlamentares aprovaram um projeto de lei que estabelece que as populações indígenas só podem reivindicar terras tradicionalmente ocupadas até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. No entanto, ao sancionar a lei, o presidente Lula promoveu 34 vetos. Um dos principais dispositivos rejeitados é o que estabelecia justamente a fixação da data, além de inibir a definição do período para a demarcação de novos territórios indígenas. O presidente vetou a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou com contratação de não indígenas. Agora, os parlamentares aguardam a sessão do Congresso Nacional para debater os vetos. A realização da reunião deliberativa vem sendo atrasada há cerca de um mês por falta de acordo. A nova previsão é de que o encontro seja realizado no dia 14 de dezembro agora.